TV, é quadrinho e canção, um mix de ideias, explosão de criação. Seja geek, seja nerd, ou só curioso, aqui no porão o mundo é fabuloso. A cultura pop de montão. Olá, amigos da cultura pop, sejam bem-vindos a mais um Cult Pop no Porão. Quero agradecer o nosso grande apoiador cultural, a Nergeek, uma loja especializada em colecionáveis, card games, board games. Fica lá na Jesuíno Marcondes Machado. Olha só que legal essa loja. Tem um monte de variedade, vai lá conhecer. Se você gosta de jogar cartas, os jogos de cards, né? Vai lá, um ambiente familiar muito gostoso. Vale a pena conhecer. Se você não conhece, apareça lá na Nergeek e veja todas as novidades que ele tem lá. Bom, hoje nosso programa vai começar. Quem já assiste já sabe quem pode estar aqui, né? Falamos do programa anterior, se você não assistiu, assista aqui em cima. Falamos sobre mulheres na cultura pop, especificamente nos quadrinhos. E eu não lembro se você se lembra que eu citei aqui uma grande amiga minha aqui da região, que lançou um quadrinho. Olha que legal. Estou aqui com a Ana Kátia Guerra. Seja bem-vinda, minha querida Obrigada, amiga. mais uma vez. Olha só isso, gente. Um quadrinho sobre a história de vida dela. Então, hoje a gente vai falar sobre isso. As mulheres, especificamente a mulher de 40 a mais, né? Se a gente falou das dificuldades que tinha a mulher lá naquele programa, né? Sobre mulheres nos quadrinhos, muita gente deve pensar, da mulher de 40 a mais está fora dessa, né? Que nada. Um grande engano, né? Um grande engano. Infelizmente a sociedade nos impõe essa invisibilidade social achando que porque a gente passou dos 40 anos, a gente é uma pessoa invisível socialmente, né? Eu sou velha demais para isso, eu não tenho mais a capacidade de produzir tal coisa e eu sou prova viva disso. Olha aqui, acabei de produzir, junto com um grande quadrinista, o design Diego Augusto, que foi quem fez toda a arte gráfica desse trabalho, quem me ajudou a construir essa história e adaptar esse roteiro para o quadrinho, né? E dizer que nunca é tarde para você ousar sonhar, para você recomeçar, recalcular a rota e começar um projeto do zero, por que não? Quem que imaginar, você falasse há 10 anos atrás, você vai fazer um quadrinho, você fala, mas nunca. Mas nunca. Nunca. Mas nunca. E o curioso é que quem viu o potencial dessa história em primeiro lugar foi o Diego, não fui eu. Olha que doido. Exatamente. Então ele viu o potencial dessa história e como essa história podia ser ampliada para essa cultura que é a literatura em quadrinhos, né? Uma nova linguagem. Exatamente. E é muito diferente você pensar em qualquer atividade feita por mulheres quando ela é escrita por mulheres, com a visão de uma mulher falando para outra mulher. Exatamente. Então, o universo feminino é vasto. E é muito diferente você ouvir um homem falando sobre esse contexto do que você ouvir uma mulher que vive os dilemas do universo feminino, que são enormes. E os maiores dilemas das mulheres acima de 40 anos além dessa invisibilidade social, a gente entender qual é o nosso novo papel, né, no mundo, né, como a gente se enquadra nessa cultura pop, como é a nossa nova vestimenta, né, como é que os objetos que a gente utiliza pode impactar a forma como as pessoas nos enxergam. Exatamente. Você já parou para pensar que toda vez que a gente pensa numa pessoa de 50 anos de idade, qual é a primeira imagem que a gente vem na cabeça? Aquela vovozinha sentada na cadeira de balanço, fazendo o seu tricô, né? Sentada ali, aposentada, curtindo a vida. A Dona Benta. Dona Benta é a primeira imagem. É a primeira imagem, não é? Eu mesma tive muitos desses sentimentos, dessas sensações no começo. Mas depois eu olhei e falei, peraí, quem são as mulheres hoje, em pleno século XXI, nesta idade? Exatamente. Né? Quem são essas mulheres de hoje? Como elas se comportam na sociedade? Como elas produzem? Porque são mulheres produtivas. Né? Outro dia, a gente viu... 8 de março é célebre isso, né? Sim, sim. E não é à toa que eu escolhi para fazer o lançamento dela no dia 8 de março. Porque é uma data, além da gente reivindicar muitas coisas socialmente falando, é um momento da gente também fazer um manifesto. Não só protestando, né? Mas fazendo um manifesto de entender a minha voz tem poder. Opa! A minha posição social tem poder. E o poder da minha voz está em mim, na minha forma de me posicionar, na forma de eu me vestir, na forma de eu colocar no papel, numa linguagem de HQ ou num livro comum,
quais são os meus pensamentos, como eu quero reverberar esses pensamentos para outras mulheres, para elas entenderem esse novo posicionamento social que mudou muito. Maravilha. E é isso aí, eu acho que o IHQ é um ótimo canal para começar isso, porque a gente conversou num outro programa, para quem assistiu, já a ausência ou a presença da mulher no quadrinho, mais ainda voltada para o universo masculino. Então era uma mulher sempre loira, bonitona, corpão, peitos fartos, né? Aquela coisa, né? Branca. Então sempre voltada com a fantasia do homem, né? Nunca era para mulheres. Então isso começou a mudar. Ainda precisa mudar mais, eu acho. Precisa mudar muito mais. Mas já houve um início. Né? Então, até a própria Mulher Maravilha, que ainda tem esses problemas de sexualização, da bandeira dos Estados Unidos na roupa e tal, mas é uma mulher que tem a sua própria história. A gente viu em situações de histórias lá que eram versões femininas de personagens masculinos. Então, de novo, uma masculinização de personagens. E mesmo quando colocam esses personagens femininos, né, seja numa história em quadrinho, ou seja no próprio cinema, né, no audiovisual, e eu sou fã do canal, óbvio que eu já assisti os outros episódios, se você não assistiu, tá perdendo tempo, vai lá e assiste. Eles fizeram num episódio anterior, não me lembro qual o número dele, mas que vocês estavam falando sobre os filmes, né? E como era a representatividade da mulher nesse novo cinema, né? Como é que ela estava sendo vista. E a gente vê muitas vezes papéis que são... as personagens, na sua grande maioria, são mulheres mais velhas, sendo representadas na tela por mulheres mais novas, né? Caracterizada por maquiagem, por envelhecimento. Caramba, cadê a oportunidade dessas mulheres que são potentes, mulheres que já viveram carreiras enormes e protagonizarem uma nova história? Então, né? Você imagina o poder da comunicação na influência cultural que esses filmes têm, como o seu gibi vai ter, sabe? O poder dessa comunicação, quantas mulheres estão assistindo ou estão lendo esse gibi e vendo, caramba, alguém vai se identificar com alguma coisa, né? Agora eu vou fazer um comentário pessoal, porque eu li o gibi, tá sensacional, eu li numa sentada inteiro. É uma história bonita de ser contada, mas não tão fácil de ser vivida. Não tão fácil de ser vivida. Aliás, que não... E aqui, já dando um spoiler, vocês gostam de spoiler? Se não gosta, você vai gostar agora, tá? Porque eu vou mostrar. Alerta de spoiler. Eu vou mostrar pra vocês uma das minhas páginas preferidas. Uma das, né? Eu sou suspeita pra falar. Mas aqui tem a representatividade, né? A gente está falando, é uma história baseada numa história real, que é a minha, mas ela conta como essa personagem Alissa, que é a personagem dessa história, como ela vive dilemas e inúmeras situações para ela poder caminhar nesse trajeto e lidar com esses dilemas e recomeçar. E aqui nessa representatividade tem um trecho da história que ela fala sobre: puxa, mas várias vezes eu preciso na terapia brigar com meus dragões, com meus fantasmas e com as fadas. Né? Tá. Foi muito engraçado quando eu falei assim: não, mas você briga com fada? Eu falei: briga com fada. Lógico. Por quê? Porque perfeição não existe, amor. E ela vai te convencer que meu mundo cor-de-rosa, meu mundo de princesa é lindo, mas ele é irreal. Né? E aí a gente pegou no cinema agora, no próprio Oscar, né? A gente teve filmes maravilhosos. Já deixo meu protesto aqui, que eu achei um absurdo. Fernandinha não ganhar o Oscar de melhor atriz, desculpa, tá? Deixo aqui. Vai ter um programa sobre isso, porque a gente tem muita coisa aqui. Também acho, engasgado. E eu fico aqui na janela, tá? Eu fico de tia Fifi pra dar os flashes. E assim, quantas mulheres potentes estavam ali, quantos filmes interessantes, né? E você vê o discurso das pessoas, e aí foi muito bonito para mim, representativo, a Viola Davis entregar o primeiro prêmio, né? O Globo de Ouro, né? Entregar o Globo de Ouro para Fernanda, e o discurso dela falando de quantas mulheres incríveis estavam ali, quantas mulheres maduras, né? Acima de 50 anos, sendo protagonistas de filmes que foram filmes excelentes, mas claro que ainda estou aqui é muito melhor. A gente vai puxar a sardinha pro nosso lado sempre, óbvio, né? E é bonito a gente ver histórias sendo contadas, né? Muitas histórias reais, como foi o caso de Ainda Estou Aqui, sendo contada de uma maneira muito leve, muito tranquila, apesar de ser uma história pesada,
né, de ser uma história difícil de ser contada, porque a gente estava falando da ditadura militar. Exatamente. Né? E o que me chamou a atenção daquela contação, daquela história, e que tem muito a ver com o que está escrito aqui na HQ também, é como aquela mãe, né, lidou com todas aquelas pressões, aquelas opressões, e como ela transformou isso para que isso chegasse para os seus filhos de uma maneira mais leve. Né? E como ela lidou com a morte daquele marido, né? E como isso impactou a família dela. Isso aí, ela não estava só, olha só, brigando com uma ditadura, que foi uma época de trevas terríveis, e ainda como mulher. Né? Entendeu? Então, e ainda mais, numa época, a gente está falando da década de 70, né? A década que eu nasci também, eu peguei o finalzinho da ditadura. Memórias, óbvio que eu não tenho, porque eu era muito criança, mas a gente está falando de um momento onde a mulher era tolhida de muitas coisas. Não tinha então, voz nenhuma. A mulher não tinha voz. Né? Então foi um momento da trajetória dela, inclusive, que ela foi se formar numa faculdade. Como eu ouvi também, e está aqui um pouquinho nesse trecho da história, quando eu fui fazer uma outra faculdade, eu ouvia, nossa, você vai fazer faculdade agora? Com quase 50 anos. Pra quê? Não faz não. Não faz não. Não faz não. Pra quê? Não tem necessidade. Né? Não vai. Você tá velha demais pra isso. Cara, desculpa pra quem me disse isso, né? Eu tô formada, amor, tá? Desculpa. E foi oradora da turma, tá? Então é isso. Então HQ, cara, eu fiquei muito feliz eu também como produtor de HQ também independente. Aguarde também, vai sair o meu dia 5 de abril, hein? E aqui, mas assim, eu não quis lançar antes dela, porque eu falei, não, o da Kátia tem que ser o primeiro, porque, insuperável. Vou dar outro spoiler e mostrar uma coisa bem interessante que deixou ele com os olhos marejados, tá? Essa outra parte aqui são duas cenas que para mim são muito especiais, que fala da borboleta, né? A borboleta para a mulher é como símbolo da mulher, né? Um processo de transformação diária de tudo que ela faz, de tudo que ela realiza, e a simbologia através da borboleta é muito especial. E é óbvio que tem uma figura sentada aqui do meu lado, de chapeuzinho com tarjinha amarela, que é óbvio que ele tinha que estar aqui, porque ele também fez parte dessa história. E em muitos momentos ele está assim, me perguntando como as coisas começaram, né? Me ajudando em alguns processos. E muitas das coisas que eu conto aqui na história, ele viveu comigo. Né? Ele presenciou comigo em alguns momentos. Então, é muito orgulho poder não só contar uma história para outras mulheres, mas ao mesmo tempo prestar homenagem e celebrar com as pessoas que também trilharam comigo essa jornada. E eu digo mais, hein? Ela fez um HQ escrito por uma mulher, com o público da mulher. Mas muito homem tem que ler esse negócio, eu tô te falando, hein? Também acho. Muito homem tem que ler esse negócio aqui, porque olha, é uma lição de vida para você mostrar. Eu acho o seguinte, a gente estava conversando com o Leonardo, que é o nosso parceiro que também que sempre está apresentando o Cult Pop com a gente, que eu entendo, por ser homem, tá? Numa época que a gente viveu início dos anos 70, aí, que ainda o machismo era uma coisa... Era a lição de casa que todo mundo vivia aqui. E reproduzia comportamento. Óbvio. E inevitavelmente eu fiz isso, porque a gente não sabia de outras coisas, né? Mas eu falo o seguinte para você que é homem conservador, que no meu tempo era assim, então desculpa, o seu tempo acabou. Seu tempo é outro hoje. Né? Então não há vergonha nenhuma de você rever seus conceitos e mudar, porque não dói nada. Sabe? Não dói nada. A mulher não é seu concorrente, ela é sua parceira, os dois estão em igualdades e são iguais e diferentes. A mulher é diferente em pontos que o homem jamais vai conseguir ser. Então não é vergonha nenhuma você, homem, falar, cara, baixa o chapéu para sua mulher, tira o chapéu para ela, não só a sua mulher, mas todas as mulheres. Porque é de uma importância que a sociedade mude essa visão retrógrada de que a mulher é menor, de que a mulher não é capaz, que isso não é coisa de mulher, sabe? Isso não existe. Ou que o homem fala, não, isso não é meu papel, isso é tarefa de mulher. Isso, e vice-versa. Não tem nada a ver, não. Sabe? Eu entendo que o homem e a mulher são parceiros, cada um em suas funções, mas nada impede que eles troquem de funções que vão desempenhar maravilhosamente bem. E não tem o que uma mulher não possa fazer que o homem faça, entendeu? Não tem o que uma mulher possa fazer em nenhuma idade, né? Então a gente está falando que não há limites para você sonhar,
não há limite para você tirar o seu sonho do papel, não há limites para você escrever a tua história, né, publicar a tua história. Se une a parceiros que você consiga colocar em prática aquilo que você tem como ideia e planejar, né, e olhar o que tem em volta de você. Acho que talvez a lição mais importante que eu mesmo aprendi escrevendo essa história, apesar de estar contando a minha própria história, mas acho que o maior aprendizado disso aqui foi entender que a gente tem limitações, né? E que essas limitações elas se complementam com as pessoas que a gente coloca no nosso entorno, né? Sim. Então, eu jamais saberia desenhar, como não tenho essa habilidade. Então, eu precisava de um parceiro que tivesse e compreendesse isso, alguém que compreendesse essa linguagem. Ao mesmo tempo, eu preciso de uma pessoa sensível que capte, através de uma fotografia, as imagens necessárias de tudo que está sendo trilhado nessa jornada que ainda não acabou, né? Então, eu precisava de um outro parceiro que também pudesse captar em imagens esses mesmos sentimentos, essas mesmas sensações. Então, é isso. É você olhar para essa era moderna, né, que nos impõe um desgaste pós-pandemia aí muito grande, difícil, principalmente em relação à saúde mental, né? Não dizendo que isso não impacta os homens, claro que impactou, mas não impacta de forma semelhante à forma como impacta as mulheres. Por todo o processo de cuidado, né, que acaba sendo, cai no nosso colo, né, e que a gente tem que ter o cuidado da família, e às vezes a gente deixa esse cuidado da gente por último. E isso, de alguma forma, também foi retratado aqui, né? Como esse cuidado deixou de ser feito, deixou de ser dado atenção, e aí isso ficou representativo aqui, nessa imagem, que foi o momento em que eu tive uma grande exaustão, e que foi a síndrome de burnout, que eu me vi debilitada, e aí caiu a ficha. Opa, eu preciso de ajuda, né? Eu preciso olhar para o depois, e essa outra cena também para mim é muito forte, dessa âncora que se rompe no fundo do mar, né? Então, quem é a âncora que está puxando o teu pé para baixo? É aquela pessoa que falou, não faz essa faculdade. Né? Quem é a âncora você tá bem assim. que está privando você de sonhar? Exatamente. Né? E às vezes é você mesma que está fazendo isso com você porque você se auto-sabota. Né? E quantas vezes você deixa de fazer algumas coisas porque você mesmo é o teu pré-julgador antes de ouvir outra pessoa. Né? Então... Mas eu vi também muita coisa aqui que eu acho que assim, é óbvio que 99% aqui é a mulher que está falando. Mas tem o nosso time do Mais 40 aqui, né? Que eu também faço parte. Então a gente sofre com isso também, né? Sofre, e o homem também, não? Mas assim, pelo menos não estou querendo tirar de maneira nenhuma a importância da mulher. Mas o homem também sofre, mas assim, a mulher muito mais. Porque somente a mídia, a moda, né? O homem velho, ele é bonito, ele é chique, né? Para a sociedade, agora a mulher, não, você tem que fazer uma plástica, né? Porque senão você vai... Meu, que bobagem, do inferno isso, né? Não é? E aí, se serve um... Conselho, acho que não, né? Porque conselho, se fosse bom, a gente vendia, a gente não dava. Estamos vendendo, né? ter conselhos. Não, então eu acho que não é falar de conselho, mas uma dica. Acho que uma dica primordial, e aí isso serve para qualquer pessoa, né? Seja homem, seja mulher, seja jovem, seja uma pessoa acima de 40 anos, não importa. É que a gente está tão bitolado na rotina do dia a dia, né? Nas demandas que vão se acumulando, às vezes uma em cima da outra, e a gente esquece da oportunidade que a gente tem de celebrar as pequenas conquistas. Né? E aqui nesse trecho também tem esse momento, né, onde eu entendi que depois de um grande tempo eu precisava parar e celebrar. E aí eu fui realizar, e aqui está contextualizado isso, que é o mergulho, né, que eu fui mergulhar e realizar o grande sonho de mergulhar de cilindro. E aqui nessa outra página mostra o momento em que eu mergulhei e que eu vi a Dory. Aquele peixinho azul. E você sabe, a lição que eu aprendi aqui nesse momento foi que às vezes a gente está aqui, ó,
tão bitolado, olhando só para frente, ou com a cabeça mais baixa, né, olhando só para baixo. E aqui eu quase não vi a Dori na minha frente, porque eu estava com a cabeça para baixo, olhando para os corais embaixo, e aí o instrutor batia na minha cabeça assim e fazia com a ponta do dedo assim, ó, olha para frente. Ele fazia o gesto, levanta a cabeça, e eu não olhava. Aí teve uma hora que ele levantou meu queixo e botou para cima. A hora que ele botou para cima, o impacto, juro, numa distância da mão, ela estava de mim. Na distância da minha mão. A hora que eu vi ela assim na minha frente, eu segurei a respiração. Porque você tá com aquela máscara de mergulho e sai aquelas bolhas do lado. E assustar ela. Eu falei, não, para. Eu sempre quis ver a Dori no fundo do mar. Agora que eu tô vendo, eu vou espantar ela, segura a respiração. E o desespero para segurar a respiração. Aí eu falava, eu juro, ela tava nessa distância assim, o olhinho dela ficava assim, ó, como se estivesse procurando, entendendo o que era aquilo que estava na frente dela. E teve um momento que o meu olhar parou e o dela parou na minha direção. E a gente ficou ali, foram questões de segundos, assim, mas foi uma coisa tão profunda. E ela olhava para mim, eu olhava para ela, eu tive a sensação de que ela estava dizendo assim, garota, continua a nadar. Continua a nadar. Garota, continua a nadar. Né? Então, a maior lição que eu aprendi dessa experiência, que era um sonho que eu queria colocar em prática, que foi um momento que eu me dei de férias, que eu não tinha férias há 25 anos, né? E foi um momento de grande autodescoberta, assim, de mim mesma, do reencontro com as minhas raízes, né? Eu visitei as tribos indígenas que eu tanto queria, que também estão retratadas aqui. E aí esse momento foi para mim aquele momento de dizer assim, ó, presta atenção nas coisas que você está fazendo, não fica só olhando para uma mesma direção, olha para vários lados, porque tem muitas possibilidades à tua volta e você está perdendo a oportunidade porque simplesmente você não levantou a cabeça para olhar. Exatamente. E você que está aí, mulher, será que você não consegue escrever a sua história? Acho que consegue. Ué, por que não? Mão na massa, né? Ó, essa moça aqui, ela tem uma consultoria, uma mentoria muito legal para você, mulher. Eu aconselho você fazer. Quem sabe você não desperta aí, porque toda a história de vida dela, do trabalho dela, é voltada a isso, a mudar de rota através da arte, não é isso? Exatamente. Então, não é à toa que o verso dela está escrito assim, ó, uma jornada de autodescoberta através da arte. Então, assim, a arte é transformadora, gente. A nossa amiga, a Ana Carol, que veio no outro programa nosso, que é o Duplo Café, falou muito isso para nós. Ela falou, Gê, você não tem noção, porque ela está fazendo esses projetos culturais para pessoas carentes também, Sim. né? E ela falou, você não tem noção do impacto que a arte faz para as pessoas mais carentes. Muito. Entendeu? Então... E a gente está falando de projetos abertos, né? Então, Sim. não são projetos educacionais, mas tem um foco cultural. E a gente está falando de teatro, dança, música, escrita criativa, né? Isso aqui não deixa de ser uma escrita criativa, né? A gente está falando de linguagens. Então, dentro da cultura, a gente tem múltiplas linguagens. O que a gente está fazendo aqui é uma linguagem, que é o audiovisual. Então, como eu vou adaptar aquilo que eu tenho de conhecimento, né? Que pode ser você com a sua câmera de celular, postando vídeos curtos que você fala sobre aquilo que você tem de conhecimento, né? E aí, eu quero fazer isso mais vezes. Então, vai atrás, vai buscar conhecimento. Conhecimento é a base de tudo nessa vida. Sem conhecimento, a gente não consegue progredir e fazer aquilo que a gente se dispõe a fazer. Se eu parasse no que era limitação para mim, poder escrever essa história, com a minha falta de habilidade de entender o que é escrever uma história em quadrinho, eu teria desistido. Eu teria desistido. Aí você pergunta pra mim, o processo dessa construção foi fácil? Não, amor. O processo para chegar nesse resultado final aqui levou 1 ano. Mas antes de eu chegar nesse 1 ano de transição, de evolução, de um projeto aprovado, incentivado, para poder virar realidade, foram 30 anos para trás. Olha isso. Então, quer dizer, nunca é tarde. Nunca é tarde. Então a gente está somando aí 31 anos de espera para que esse trabalho pudesse ser real. E aí a pergunta agora que mais interessa para todo mundo. Se a pessoa quiser adquirir, como é que ela faz? Muito fácil. Você pode adquirir tanto no site da Metabiose Comics, que é esse aqui, ó. Está aqui embaixo. Aqui. O site da Metabiose é o estúdio independente de design, que é do Diego Augusto, que ele fez esse trabalho lindo junto comigo, né? E também você pode adquirir direto comigo, né? Aí é só entrar em contato comigo pelas redes sociais ou pelo telefone
E melhor ainda, mais do que só adquirir a HQ, vem fazer um curso comigo. Exatamente. Um diferencial desse HQ é que ele tem audiodescrição. Tem bem lembrado. Ele tem um QR bem lembrado. Code. Quando você vira a primeira página, aqui embaixo tem o símbolo da audiodescrição. Para quem não sabe o que significa audiodescrição, o próprio nome já está dizendo, eu estou audiodescrevendo as situações. Então ele foi narrado pela empresa Plena Comunicação, meus maravilhosos, vocês fizeram um trabalho incrível, e eles contaram em palavras tudo o que acontece de forma descritiva, né, contando, essa página tem a cor assim, está acontecendo isso dessa forma, ele te contextualiza. É uma acessibilidade para as pessoas, a grande maioria é utilizada para as pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, né? Deficiência visual ou plena, né? Não, a pessoa não enxerga nada ou ela tem uma baixa visão. E é uma possibilidade dela também ter acesso a esse material, não só vendo, né, folheando as páginas, né, mas também tendo a oportunidade de ouvir. Isso é importante. Então, E dou uma dica. Mesmo que você não precise da audiodescrição, vive a experiência. Deve ser legal. É uma coisa surreal. Eu vou fazer isso. Não viu? Não viveu? Não. Experimenta. Eu só vi aquele que você mandou do cartaz, mas agora eu vou ler. Experimenta. É muito diferente. É muito diferente. E para encerrar, eu quero fazer uma pergunta agora. Eu vou pegar fundo agora. Lá vem ele com essas perguntas dele. Você fez esse HQ, óbvio que você é a maior heroína dessa história. Eu quero saber de você. Qual é o seu superpoder? Ai, meu Deus. Todo herói tem seu superpoder, certo? Eu falei que ele ia me pegar nesse negócio. Se você fizesse pra mim essa pergunta há uns 10 anos, provavelmente eu ia te responder que o meu superpoder é ser onipresente, né? É estar e fazer tudo ao mesmo tempo para todo mundo, menos para mim. Dar conta de tudo ao mesmo tempo, seja em casa, no trabalho. Há 10 anos atrás, com certeza, a resposta seria essa. Hoje, depois de terapia e depois dessa jornada, porque construir essa história também foi uma jornada de autoconhecimento e de revisitar muitos traumas, muitas dores que, de certa forma, ainda mexem comigo, né? Acho que meu superpoder hoje é talvez entender quais são os meus limites inegociáveis. Perfeito. Qual é o meu poder principal de aprender a importância de dizer não. Isso serve para homem ou para mulher, tá, gente? Independente do segmento que você trabalha. Esses limites inegociáveis é uma distância, como um corredor que vai correr uma maratona, né? São 42 quilômetros que você tem que percorrer, só que você tem que percorrer com estratégia. Então, você vai correr subindo, descendo, terreno liso, terreno ondulado, e se você gastar toda a tua energia, toda a tua força nos primeiros 10 quilômetros, você não chega no quilômetro final. Exatamente. Então, esses são os limites, né? Aquilo que você tem que negociar primeiramente com você mesmo. O que é caro para você? Hoje, eu entendo que o que é muito caro para mim é o meu tempo. Então, meu tempo ele tem um valor inestimável. E como eu vou doar o meu tempo dentro dos meus trabalhos, das minhas coisas que eu preciso realizar, do tempo que eu também gosto de me dedicar ao outro, né? Que como professora, como educadora, a gente está sempre doando o nosso conhecimento para os nossos alunos, né? Para uma outra pessoa. Então, como eu lido com esse meu tempo hoje? Então, ter essa consciência, né? De como você bota essa barreira, né? Onde você bota a linha de chegada e você diz assim, essa linha é o meu limite negociável, eu não vou ultrapassar. E, principalmente, eu não vou permitir que ninguém ultrapasse essa linha na minha direção. É verdade. Porque essa é a maior dificuldade. A gente aprender a dizer não para os outros e inclui esse outros não só pessoas do trabalho. O mais importante é você também pôr esses limites dentro de casa.
A gente não está falando só do trabalho, esses limites também têm que ser negociados dentro de casa. Né? Então, a divisão de tarefas, né? o incluir as pessoas no processo, incluir os filhos no processo, se você tiver filhos, né? Independente da idade. Então, um filhinho de 5 anos de idade pode estar lá na pia, no banquinho, lavando a louça. Né? Então, arrumou alguma coisa, não é você que tem que ter o trabalho do cuidado 24 horas por dia. Entendi. De novo, onde está o teu limite? Onde você definiu o teu limite? Para você ter tempo de ócio criativo. Ócio criativo é o tempo de você poder pensar criativamente em algo que você queira fazer. Se eu não tivesse esse tempo, né? Se eu não tivesse determinado esses limites, essa barreira, se eu não tivesse aprendido a dizer não, eu com certeza não teria tempo para escrever isso. Eu não teria tempo para pensar em outras coisas, eu não teria tempo para pensar nos projetos, e eu não teria tempo para pensar em mim, em primeiro lugar. Né? Então, acho que é o autocuidado que a gente deixa de lado muitas vezes. Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente discutiu em outros programas também do quanto a cultura pop influencia no nosso mundo, no nosso modo de vestir, no nosso modo de pensar, desde lá de trás, né? E depois também como a vida influencia na própria cultura pop. Então é um ciclo que se autoalimenta. Sim. Então eu quero muito que esse seu gibi faça esse sucesso e influencie no mundo real as mulheres reais. Também. Esse também é o meu desejo. Então... E se aqui, não só nesse vídeo, mas na leitura dessa revista, né, se uma mulher for impactada com a mensagem que eu estou tentando passar aqui, o propósito desse trabalho já foi cumprido. Eu li, gente, é sensacional, vocês têm que ler. Então, ó, se você quiser adquirir, então, ó, vou deixar aqui na descrição do vídeo e aqui na tela, as redes sociais da Ana Kátia, o site lá da Metabiose, né? Onde você pode adquirir seu exemplar para todo o Brasil. Entrega? Pode, para todo o Brasil. Só entrar em contato comigo. Então não tem desculpa, entra lá e adquira. Tá? Já posso dar um spoiler? Pode dar um spoiler, vamos lá. Tá vindo aí, sabe o que, amor? Porta-copos personalizados. Uau. Com imagens que estão aqui, ó, representadas na HQ. Ficou lindo, tá chegando. Aproveita e já encomenda junto, amor. Porque você tem os pacotes, né? Tem os pacotes. Tem as opções lá. Opções. Também tem uma opção lá que você compra o HQ do Diego, né? Do Renascente. Na Metabiose você tem as opções de comprar a série completa do Capitão Sunguinha, que do Capitão Sunguinha, que já tem 3 edições. Tem o Renascentes, que foi um que saiu agora no final do ano. Renascentes, assista aquele episódio. O Diego veio aqui falar Renascentes. Eu vivi, foi muito legal. Do Duplo Café. Assista pra você ver, tá muito legal também. Muito legal. Né? Gente, o trabalho do Diego é sensacional. Cara, sensacional. Então ele tem inclusive um box agora lindo. Eu vi. Eu vou ganhar um, tá? Desculpa. Que é pra colocar as revistas assim, ó, em pé. Aí fica uma enfileirada do ladinho da outra. Chique no último. Kátia, eu só tenho a agradecer primeiramente a homenagem que quando eu abri essa página, eu até mandei a mensagem na hora. Falei, não é eu que tô aqui. Você falou, não, é você. Não, o melhor foi ele falando assim pra mim, por acaso, tem uma imagem aqui que parece comigo, sou eu? Aí ele falou, não por acaso, acho que é. Porque eu já tinha ficado muito feliz numa página anterior, porque, lógico, quem não sabe, nossos fãs já sabem, a Ana Kátia Guerra foi antagonista, né, de uma vilã do nosso filme Amanhã Você Vai Embora, que depois... Bom, esse eu não posso dar spoiler, porque esse aí o pessoal vai ter que assistir. Vai assistir, gente. Tá aqui no canal. Tá na rede social do canal dele. Tá no canal. Uai. O canal é da Harmonia, tá aqui, assiste Amanhã Você Vai Embora. Eu conheci ela através desse filme, que ela foi selecionada para o papel, e ela, lógico, foi no meio desse processo, né, que você passou também. Além disso, ela fez o filme, um longa-metragem, olha que coisa. Né? Então ela mencionou isso no HQ, eu falei, puxa, que legal, ela mencionou no filme. No Nick, eu viro, tá o rapaz ali de chapéuzinho, falei, não tô acreditando. Fiquei muito, muito grato mesmo, puxa, de você me dar essa honra de fazer parte da sua história. Celebrando as conquistas, que eu falei. Obrigado, sucesso Gê, muito obrigada. Eu estava ansiosa para vir aqui no canal. Eu falava para ele, me chama que eu quero ir. Aí ele quando ele convidou, ele falou, não, pera, atrasou, não saiu o HQ ainda, espera, vai sair. Porque ficou emoção, você entregou o quê? Um dia antes? Um dia antes, gente, pelo amor de Deus. Chegou da gráfica um dia antes do lançamento, eu quase infartei. Eu tava aqui também falando pra minha esposa, gente, a Kátia é louca, velho. Ela vai mandar vir o negócio um dia antes. Mas é assim, vida de produtor, de empreendedora cultural, é isso, amor. Vive
montanha-russa De emoções. de emoções. Mas vale a pena. Vale a pena, Né? Aliás, se você, mulher, homem que está me ouvindo aí do outro lado, pensou em empreender, não sabe o que fazer, vai empreender culturalmente. Tem grandes possibilidades de você pensar num novo negócio, construir um novo negócio e pode falar de múltiplas linguagens que estão aí abertas para você poder interagir e empreender. Então, e hoje você tem os editais culturais, que eu indico a Ana Carol, que é uma excelente escritora de editais. Você pode entrar, esse foi edital, não foi? Esse foi edital. Foi edital. Foi um edital aprovado aqui no município, na Lei Paulo Gustavo do município. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, passou em primeiro lugar, amor, desculpa. Então, fiquei muito feliz. Então, sucesso, Kátia, que venda Obrigada. tudo isso. Tem que fazer uma segunda edição. E eu agradeço a você que também está assistindo aqui, nos prestigiou aqui nesse programa. Obrigado a Nergeek, que nos patrocina aqui, que nos ajuda. A loja lá da Nergeek, que trabalha com card games, board games, colecionáveis, um espaço sensacional. Assim. Nossa, eu fui lá conhecer, é um lugar muito gostoso de ficar, sabe? Então o pessoal jogando card, tem criança, tem adulto, é muito legal, muito familiar. Então conheça lá a Nergeek, vou deixar aqui a rede social dele, acompanhe lá que vocês vão gostar, tá bom? E aguarde o próximo Cult Pop no Porão, que vai vir assuntos polêmicos por aí, hein? Eita, já vi Tem tudo. sempre a sua gente trabalha. Preparar a pipoca. Exatamente. E posso deixar uma coisa muito importante, que às Não. vezes as pessoas não se atentam a isso? Você sabe que você pode patrocinar o programa dele e descontar isso do teu imposto de renda? Você sabia disso? Eu não sabia. Não sabia? Então procure saber. Você pode fazer doação através do teu imposto de renda. Procura o teu contador, pede a orientação de como você pode ser um patrocinador cultural. Parte do teu imposto de renda, De edital, essas coisas? independente digital. Nós, pessoas físicas, podemos apoiar projetos de educação e cultura com o imposto que a gente vai reter na fonte, que a gente tem retido. Óbvio que não é todo, tem uma porcentagem, tem a legislação que determina. Procurem saber, assim como é difícil para a gente, né, e para ele, manter no ar um trabalho incrível como é esse programa, como é o programa do Duplo Café, a gente precisa de apoiadores culturais. Então, obrigada a Nergeek, é isso? E Nergeek. Nergeek. E como é o do outro? Eu tenho a Alquimia. A Alquimia. Então, 2 patrocinadores que entenderam a importância de incentivar a arte, incentivar a cultura, e por que você não, como pessoa física, também ser um apoiador cultural. E fazendo a diferença, né? E fazendo a diferença, porque a gente consegue colocar no ar, trazer no ar conteúdos de qualidade e que vão poder fazer a diferença, né, para chegar a informação a você de coisas que talvez você não conseguisse ver de outra forma. Exatamente. E é isso, gente. Kátia, obrigado por você ter vindo, adorei. Muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, obrigado. Eu estava ansiosa para vir aqui. Eu ficava só olhando esse logo aqui. Ai, gente, eu vou lá nessa parede de tijolo, eu tenho que estar lá. Tô aqui, gente, deu certo. Beleza, gente? Obrigado, então. Fica com a gente, assista o próximo, assista os programas anteriores, está muito legal. Assuntos polêmicos, negro nos quadrinhos, os vilões e, claro, um episódio especial para as mulheres que foi feito. Esse dos vilões foi top, hein? Top, Nossa senhora, você não assistiu? Tá perdendo, amigo. Volta A lá. nossa grande Luísa Lopes, que ela que fez a pesquisa, ela é sensacional. A Luísa é minha filha, tá, gente? Do coração, só pra ficar a dica. Tá bom? É de família. Obrigada. Beijo, gente. Até mais. Emoção, a cultura pop de montão, Cult Pop no porão, tudo se exploramos, essa grande paixão, a cultura pop de montão.